Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sou Guilherme Carvalho aqui da Clínica Endonet. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre as fases do emagrecimento. Então, quando a gente fala em fases do emagrecimento, a gente fala que existem principalmente três fases principais. A gente fala que é a fase da perda ativa, a gente tem na sequência a fase da estagnação do efeito platô e a fase da manutenção. Então é importante a gente entender que a gente precisa trabalhar essas três fases de uma forma consciente. Então, quando o paciente ele procura a clínica para fazer um tratamento de emagrecimento, seja ele através de medicamento, soroterapia, balão intragástrico ou a bariátrica por endoscopia, é importante que o paciente esteja consciente de que ele vai ter que fazer a parte dele ali durante o tratamento. Então, quando eu falo do balão intragástrico, eu só vou recapitular aqui bem sucintamente. A gente fala que o balão ele vai preencher cerca de 60% do estômago, tem por objetivo auxiliar na saciedade precoce prolongada, inibição do apetite e restringir o volume alimentar, porque você vai estar ali com o teu estômago já preenchido de 50% a 60%. Isso de forma temporária, tá? De 6 meses a 1 ano. Quando a gente fala da bariátrica por endoscopia, a gente fala que é um período um pouco maior. Essa fase dela, ela se estende por 1 ano. Então, como você deixa o teu estômago tunelizado em um formato de banana, semelhante à sleeve vertical, cirurgia bariátrica na sleeve vertical, então ali você tem uma redução permanente da capacidade gástrica interna em 70% mais ou menos. Vai te dar também sensação de saciedade precoce prolongada e inibição do apetite. Essas são as funções principais ali do tratamento. E restringir também o volume gástrico e restringir a alimentação. Bom, dito isso, a gente fala que durante o tratamento, o Dr. Guilherme Antonietti, vamos falar sobre a fase aí de perda ativa. Então, o que é perda ativa? Na fase inicial, o paciente ele vai estar mais empenhado. Por quê? Porque ele vai perceber uma perda de peso mais rápida e mais acelerada. Então é normal que fique mais empolgado, que se empenhe mais, que se dedique mais e que dessa forma se consiga ter uma perda de peso mais rápida. Então na fase inicial você vai ter os sintomas do balão mais proeminentes, você vai ter também da sutura ou do medicamento efeito mais forte nessa fase principal. Isso dura aí em torno de 2 até 3 meses mais ou menos. Então o paciente acompanhado, o Dr. Guilherme Antonietti, ele vai entendendo esse ciclo, ele vai acompanhando de perto esse paciente. Quando o paciente vem na consulta, ele já vai prescrevendo ali algumas fórmulas para que esse paciente possa já sair daqui, fazer esse medicamento na farmácia de manipulação e dar uma quebra no próximo efeito, que seria a estagnação, o efeito platô. Então, dessa forma, o paciente mantém a perda ativa por um período maior. O paciente mantém essa perda ativa não só por 2, 3 meses, mas mantém ela por 6 meses, 8 meses, até 12 meses. Claro que a gente vai ter ali alguma fase de efeito platô que vai durar 10 dias, uma semana, vai durar um pouquinho mais, mas é natural que isso aconteça. A gente fala também que nessa fase da perda de peso ativa é quando o paciente ele tem que aproveitar para também fazer alguma atividade física que seja aeróbica. Por quê? Quando ele faz uma atividade física focado no aeróbico, então ele vai fazer 70%, por exemplo, de treino aeróbico e 30% de treino para ganho de massa muscular de anaeróbico. Dessa forma, ele vai conseguir ter uma perda de peso, ou seja, uma queima de gordura, ele vai conseguir ter uma aceleração metabólica mais rápida e vai também preservar a massa muscular, que é o ponto que é muito relevante e importante durante o tratamento. A gente não quer que o paciente tenha essa perda de massa muscular, ele tem que ter a perca da gordura, mais a preservação da massa muscular. Isso com o acompanhamento de perto da nutricionista também, fazendo exame de bioimpedanciometria, consegue ter uma ideia bem clara sobre essa fase do paciente, como está se desenhando. Então, por exemplo, ela vai lá e faz a bioimpedanciometria, então ela vai saber como está líquido retido, vai auxiliar o doutor aqui na prescrição do medicamento. Vai falar como está a taxa metabólica basal do paciente, que se tiver baixa, ele vai prescrever também algum medicamento que vai ajudar para que o paciente tenha essa taxa metabólica basal acelerada e mais alta, e assim a perda de peso vai ser mais rápida, e mesmo que o paciente não faça tanto esforço, ele vai conseguir ter uma perda de peso melhor. Vai dar como está ali, por exemplo, a gordura em regiões específicas, então braços, colo, abdômen, pernas, e aí dessa forma o doutor vai conseguir prescrever um medicamento para agir especificamente nessa região, auxiliando e acelerando essa queima de gordura.
Também vai dar a gordura visceral, que vai ajudar o doutor a entender como está esse paciente, se ele pode estar com algum grau de estatose hepática, então ele solicita um exame complementar, um ultrassom, um exame de sangue, por aí vai. Também vamos ter ali a questão da massa muscular esquelética. Então ali vai saber se o paciente precisa fazer um exercício físico mais focado nos membros superiores, centrais ou inferiores. E dessa forma a gente vai conseguir fazer com que o paciente tenha uma preservação e também mais na frente, o que é o objetivo, também um ganho dessa massa muscular. Então a gente está falando da fase de perda de peso ativa, ok? Agora vamos para a fase da estagnação ou efeito platô, como alguns chamam. Nessa fase, a gente costuma falar que é quando o corpo, a gente já teve uma perda de peso bem significativa, e aí o teu corpo ele passa a não entender que você teve essa perda de peso. Ele passa a entender que alguma coisa aconteceu e pode ou não ser algo positivo. Então nesse momento, ele vai escanear, como se fosse um computadorzinho, e vai entender tudo o que está acontecendo, vai entender se você tem alguma doença, vai entender se você está passando por alguma fase de desnutrição, de não acesso a alimentos, por exemplo. Então o que ele vai fazer? Vai te mandar sinais de fome. Então mesmo que você tenha uma trava mecânica, ele vai te mandar sinal de fome, porque ele vai entender que você precisa repor aquilo que foi perdido. Então aí a gente fala da fome fisiológica. E quando ele vai ativar, por exemplo, se você tivesse o hábito de comer muitos doces, então você estava adaptado a uma taxa glicêmica um pouquinho mais elevada, e aí você reduziu isso com uma reeducação alimentar. Aí nessa fase do efeito platô, da estagnação, ele vai fazer com que você queira elevar e voltar aos níveis anteriores. Então, ou seja, fisiologicamente, ele vai começar a te mandar sinal de fome para você repor e voltar aos níveis anteriores. Junto disso também, ele vai começar a compreender que essa perda de peso, ela pode ou não ter sido algo intencional. Então isso pode durar, aí a gente fala de 7 dias, uma semana, eu já vi 10 dias também, já vi pacientes 15 dias, já vi paciente 1 mês no efeito platô. Então é importante que a gente mantenha o foco, porque é o teu corpo trabalhando para te manter vivo, estável e saudável. Então é o teu corpo trabalhando a teu favor, só que nesse momento contra a tua vontade. É meio louco, mas é mais ou menos assim que funciona. Então é importante você manter o foco. Então eu sempre falo para os pacientes nessa fase, nesse momento, observar medidas. Então vai lá, vê braço, põe a fitinha, mede braço, vê como é que tá, mede pescoço, vê como tá ali a medidinha, mede o colo, o busto, né? Mede o abdômen, e você vai perceber que existe uma progressão na redução de volume e circunferência dessas regiões. Só o peso que estabiliza. Então tenha a percepção através de outros meios, para que você se mantenha animado, para que as coisas lá na frente, assim que esse efeito platô estabilizar, teu corpo entender que está tudo bem, que você está saudável, que você continua ativo, que você continua bem, ele seguir dali para frente com a perda de peso ativa novamente, até que você chegue no teu peso ideal. Chegando no peso ideal, a gente chega na fase da manutenção. Então, o que é a fase da manutenção? É a fase que eu costumo falar que é onde a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na fase de perda de peso ativa. Por quê? Nessa hora é quando a gente começa a observar o quanto o paciente, ele de fato mudou os seus hábitos ou não. Porque se o paciente ele se dedicou e se empenhou em mudar os hábitos, é nesse momento que ele vai conseguir ter uma melhor reeducação alimentar de fato implementada, e essas alterações que ele fez vão fazer ele ter mais tranquilidade para seguir nessa manutenção do peso. Então, o que é a fase da manutenção do peso? Só antes, só dar aqui um oi, o Arthur deu um oi. Olá Arthur, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live. Então, o que é essa fase da manutenção? Essa fase da manutenção é a fase da sua vida. Por que a fase da sua vida? Porque para a vida inteira você vai ter que observar o que você está comendo, você vai ter que observar a tua atividade física, a intensidade que você faz, a quantidade de vezes que você faz. Você vai ter que, para a sua vida, ter o condicionamento mental de ter as compensações adequadas. Então foi para uma festa, comeu um pouquinho demais, o que você faz na sequência? Você está numa viagem, está ali num resort, num hotel fazenda, você não tem acesso talvez aos alimentos prescritos pela nutricionista. Então o que você faz quando você voltar para compensar isso? Perceber
que vão ter momentos em que você vai passar por fases, por exemplo, em que você vai estar com dores ou desconfortos, ou que você vai estar machucado, lesionado e não vai conseguir fazer atividade física. Então, entender como você vai seguir nesse caminho é importante. Por isso que a gente fala que é extremamente importante na fase da manutenção também a gente ter o acompanhamento ali psicoterapêutico, que no caso sou eu que faço aqui na clínica, e nutricional, para que o paciente consiga ter esse andamento legal e ir no médico a cada 2, 3 meses. Porque aí o médico vai pedir exames, vai entender como estão suas vitaminas. A gente vai falar, por exemplo, das vitaminas do complexo B, que são muito importantes, vitamina D, ferro, alguns minerais, além do ferro também que são importantes, magnésio, zinco. Conseguir observar como esse paciente está nessa fase adaptativa e fazer as correções adequadas. Então, se o paciente seguir nessa manutenção, com esse acompanhamento da equipe por mais 1 ano ou 2, além do período de perda de peso ativa do tratamento, vai fazer com que ele tenha uma melhor manutenção do peso e principalmente com que ele tenha essa qualidade de vida estendida aí, por toda a sua vida. Entendendo isso tudo, eu acho que é importante vocês colocarem aí sempre em mente que tudo que a gente faz requer sacrifícios. Então, a gente abrir mão, por exemplo, de alguns momentos é importante. Então, abrir mão dos momentos, por exemplo, de comer uma pizza no final de semana, trocar isso por momentos diferentes. Então, você vai ter, da mesma forma, confraternização com seus amigos se você não tomar a bebida alcoólica, se você moderar bastante na bebida alcoólica, né, ou você diminuir a ponto de parar também. Então é entender que a sua vida ela não depende desses aspectos externos, não dependem da cerveja, não depende do uísque, não depende dos destilados, né? Não depende da comida para ter essa liga entre você e seus amigos e familiares. Depende, na verdade, da boa companhia, depende de uma boa conversa e depende de vocês estarem bem entrosados. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem deixar perguntas aqui. Eu, Dr. Guilherme Antoniette, nossa nutricionista, ou a Marcela, que é a nossa enfermeira, teremos o maior prazer em responder a todos vocês. E deixem também suas sugestões para os próximos vídeos ou postagens, que a gente vai ter o maior prazer em colocar aqui para vocês tudo isso, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.